para dar início aqui a essa nossa peça, nós vamos utilizar aqui o fio Mona Lisa, tá? Ele vem nesse novelinho, eu já comecei a confecção, tá? Então, é esse fio aqui da Círculo, tá? Primeira vez que eu estou utilizando e eu estou amando, a peça tá ficando incrível. Ó, então, ele tem 100 gramas, a Tex 190,3 e esse novelo ele tem 525 metros, então ele rende bastante, ele é um fio 100% acrílico, então a peça vai ficar bem leve mesmo, tá? E a agulha indicada é a de 1,75. Essa cor cinza é a cor 8019. Certo? Nós vamos utilizar um novelo desse, Mona Lisa, e nós vamos utilizar 2 novelos Suzy, que é esse daqui, ó, ele é pequenininho assim, tá vendo? Ele tem 200 metros, tá? Aqui, ó. E essa cor cinza é a 8473. Então, aqui eu estou utilizando esses dois fios de cor parecida para a confecção dessa peça, tá? E aqui a Tex é 200 e ele é um fio 100% viscose, tá? Então, ele é bem brilhoso, tá vendo? Olha só que lindo que é. E esses fios Suzy, ele é especial para tricô, crochê e bordado, tá? Também dá Círculo. E aqui, juntamente, estou utilizando essa agulha de 3,5 milímetros. Vamos ver se vai focar. Parece que não vai focar. Não, não vai focar, não. Não vai ter jeito de focar, mas é agulha de 3,5, ó, tá vendo? 3,5. Essa agulha aqui é daquele kit de 9 agulhas Candy da Círculo e eu achei ela perfeita para trabalhar aqui com esses dois tipos de fios juntos, tá? Então, trabalhando com esse fio, eu vou utilizar uma agulha maior para ter também o meu ponto um pouco maior, tá? Então, usando esses dois fios, eu vou utilizar aqui essa agulha de 3,5, tá? Você pode utilizar o fio que você quiser, tá? Você pode utilizar o Anne, pode utilizar o Charme, o Clara, o Cleia, o Fashion, enfim, tem uma infinidade de fios que você pode utilizar. Eu achei muito bacana aqui essa junção deles. Durante o passo a passo eu vou mostrar pra vocês na peça. Ela tá ficando simplesmente incrível. Então eu tenho certeza que se você adquirir esses daqui, você também vai gostar, tá? Pra você fazer essa confecção. Então, aqui, olha, eu vou pegar os dois fiozinhos juntos para poder trabalhar. Como eu sempre faço, eu vou ensinar primeiro o ponto, que aí eu consigo fazer um passo a passo mais detalhado com vocês do que na peça. E aí, depois a gente vai, então, para a confecção dela, tá? Bom, então, para iniciar, vamos dar o nosso nozinho aqui, olha. Tá vendo? E esse nosso cordão de correntinhas, nós vamos trabalhar ele naquela altura onde a gente tem o ossinho, chegando ali na altura do quadril, iniciando o quadril, certo? Os dois ossinhos é essa medida, tá? É a altura que eu estou iniciando. Dessa forma, na hora de vestir a blusa, ela não vai ficar apertada, tá? Então, eu tirei essa minha medida e trabalhei o meu cordão de correntinhas. A gente vai trabalhar um total de 6 correntinhas para cada motivo, certo? Então, você vai trabalhar aí uma quantidade boa, né, até chegar nessa metragem. No final, você vai pegar essa quantidade e vai dividir por 6. Dividindo ela por 6, se der um número inteiro, exemplo, você pegou aí 100 e dividiu por 6, vai dar um número quebrado, certo? Se você pegar e diminuir 4 correntinhas e pegar 96 dividido por 6, vai dar um total de 16, então é um número inteiro. E o bacana também é você deixar essa quantidade de motivos com o número par, assim você não terá dificuldade na hora de dividir frente, costas, alças e cava, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar essa pequena amostra. Nessa minha amostra, eu vou trabalhar aqui, então, 4 motivos, tá? Fiz o meu cordão de correntinhas, fiz a divisão, deu certo, deu uma quantidade de motivos pares. Vou fechar aqui, olha, na primeira correntinha com um ponto baixíssimo.
certo? E eu vou prosseguir, então, com o meu ponto. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E para cada pontinho de base, eu já vou fazendo aqui um ponto alto. Então, essa primeira carreira, eu trabalho ela toda em pontos altos. E eu já venho aqui escondendo também o fiozinho de início. Então, eu vou continuar aqui. Chegando ao final da carreira, finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Inicio aqui sempre com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha de espaço. Pego a minha laçadinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, ponto alto. Correntinha, e vamos trabalhando assim por toda a carreira. Chegando no final da carreira, vamos vir aqui, olha, na terceira e finalizar também com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, pego a minha laçadinha e agora eu vou iniciar o desenho do meu motivo. Vou pular esse primeiro espaço, venho para o segundo. Nele, eu vou fazer um ponto alto, normalmente. 3 correntinhas, pego a laçadinha e vou trabalhar nesse ponto alto que eu acabei de fazer aqui nessa parte. Então, eu venho trabalhar aqui no meio dele um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos, como se fosse o ponto tombadinho. Pego a laçadinha, pulo o próximo espacinho e no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Tá vendo? Então, eu preciso aqui, olha, de 3 espacinhos para cada motivo desse que eu vou trabalhar nessa carreira agora. Eu preciso de base de 3. Pego a laçada, pulo aqui o primeiro espacinho, venho no segundo fazer o ponto alto. 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, pego a laçadinha e venho trabalhar nesse ponto alto, fazendo um ponto alto, 2 e 3. Pego a laçada novamente, pulo aqui esse espacinho e no próximo ponto alto, um ponto alto. Mais uma vez, olha, pega a laçadinha e vou direto, pulo esse daqui e vou no segundo. Faço meu ponto alto, 3 correntinhas. Pega a laçadinha, venho nesse ponto alto que eu acabei de fazer e no meio dele eu vou fazer 3 pontos altos. Dois, 3. Pega a laçadinha, pulo o próximo espacinho e no ponto alto seguinte a ele, eu faço um ponto alto. Tá vendo? E aí, vai ficando aqui dessa forma, olha. Tá vendo que eu continuo usando 3 espacinhos de base para fazer esse ponto. Eu vou fazer o último aqui junto com vocês novamente. Pego a minha laçadinha, pulo esse ponto, esse espacinho e vou no segundo espaço. Nele, eu faço um ponto alto. Subo 3 correntinhas, pego a laçadinha. E nesse ponto alto que eu acabei de fazer, eu vou trabalhar no meio dele, ó, fazendo 3 pontos altos. 2. E 3. Ó,
Aqui agora eu só tenho o meu último espacinho, tá vendo? E aqui eu já tenho as 3 correntinhas. Então, eu venho na terceira e finalizo a minha carreira com um ponto baixíssimo. Finalizei o meu desenho, tá vendo? Aqui agora eu vou subir novamente 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E nessa carreira eu faço 2 correntinhas de espaço. Venho aqui, olha, pegando na volta das correntinhas, das 3 correntinhas. Eu não vou trabalhar na terceira, eu vou pegar nas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas. Pego a laçada, venho aqui no ponto alto seguinte e vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho aqui nas 3 correntinhas, olha, envolvo elas aqui e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou pegar a laçada e venho aqui no ponto alto seguinte, ponto alto sobre ponto alto. Novamente, olha, 2 correntinhas. Pego aqui na volta das 3 correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas. Pego a laçadinha, venho aqui no pontinho alto, ponto alto sobre ponto alto, tá vendo? Eu não vou trabalhar sobre esses 3 pontos altos, eu só vou prender aqui com um ponto baixo nas correntinhas. 2 correntinhas de espaço, venho aqui nas 3 correntinhas, ponto baixo, 1, 2 correntinhas, e aqui eu já tenho as 3 correntinhas, tá vendo? Aí eu venho na terceira, finalizando com um ponto baixíssimo. Subo novamente 3 correntinhas, faço apenas uma de espaço, pego a laçadinha, venho aqui nessas 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pego a laçada, venho aqui nas outras 2 correntinhas e faço um ponto alto. Uma correntinha, pego a laçada, venho fazer ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, pego a laçada, vou fazer aqui um ponto alto nas 2 correntinhas. Correntinha. Pego a laçada, venho aqui nas outras 2 correntinhas e ponto alto. Correntinha e repito ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu estou colocando novamente 3 espacinhos, tá vendo? Ó, o meu motivo e olha aqui os 3 espacinhos para na próxima carreira eu fazer. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhando, ó. Vou chegar aqui no final. Correntinha, olha lá, já cheguei nas 3, finalizo na terceira com um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e agora eu vou fazer novamente o meu desenho. Pego a minha laçada, pulo o primeiro espacinho, venho no segundo e faço um ponto alto. Subo 3 correntinhas, pego a laçada, venho aqui nesse ponto alto que eu acabei de fazer para trabalhar então os 3 pontos altos. E é dessa forma que nós vamos trabalhar até chegar na altura onde nós vamos fazer a divisão de cavas e de alças. Pego a laçada, pulo o espacinho seguinte e no ponto alto eu faço um ponto alto. Pego a laçadinha, pulo o espaço seguinte, no próximo um ponto alto. 3 correntinhas, pego a laçadinha e no ponto alto que eu fiz, trabalho 3 pontos altos. E aí, nós vamos trabalhar assim, olha, o nosso pontinho, ele vai ficar dessa forma. Eu vou mostrar na peça pra vocês, porque aí vocês vão ter a noção. Como esse nosso fio, ele é bem macio, então ele tem essa diminuída aqui, tá vendo? Ele
encolhe um pouquinho, tá? Não precisa ficar preocupado que a sua peça não vai ficar apertada. É só você fazer o cordão de correntinhas do tamanho certo, tá vendo? Aqui já dá pra vocês verem melhor o nosso ponto, tá? Bom, aqui então eu já trabalhei a minha peça, tá vendo? Trabalhei aqui contando só os motivos prontos, tá bom? Essa carreira aqui onde nós temos os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras no total, tá bom? E aí agora eu já estou na altura onde nós vamos fazer as divisões, aqui já tá as marcações, tá vendo? E aqui, para essa minha peça tamanho M, eu trabalhei um total de 144 correntinhas, tá bom? Aí você vai trabalhar a sua peça do tamanho que você achar melhor, tá? Independente, você só tem que tomar cuidado para você ter aí as 6 correntinhas para cada motivo, tá bom? No meu caso, então, tamanho M, 144 correntinhas. E para fazer essa divisão aqui é bem simples, você vai pegar aquela medida que eu sempre falo para vocês, que é a medida de frente, que seria aonde fica aqui a costura, tá? A divisão de costura da peça com a manga, sempre essa medida pra gente fazer essa parte. No meu caso, essa minha medida é 30 centímetros. Como esse ponto e esse fio, ele encolhe um pouquinho, então eu vou dar uma puxadinha aqui, vou dar aqui o tamanho certo da peça, e essa minha medida daqui dessa parte até essa daqui tem 30 centímetros. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vou pegar aqui nessa parte e aqui nessa outra. Aqui vocês estão vendo que vai passar, tá vendo? Mas aí é o que eu falei, a gente tem que dar o tamanho do ponto, tá vendo? Então, aqui, ó, 30 centímetros, só que também você não vai puxar muito, tá? E aí, você vai ter, então, essa medida. Com essa mesma medida, quando você fizer essa marcação aqui, da medida da frente, então você vai marcar ela, você vai colocar o tamanho que você quer para as alças. No meu caso, eu vou deixar 2 pontos, tá vendo? Para cada alça. Aí, o que eu vou fazer? Na parte das costas, eu vou colocar do mesmo jeito. Ó, tá vendo? De intervalo aqui, já colocando aqui esses 2 pontos, tá vendo, ó? Os 2 pontos para fazer a alça, a partir aqui dessa medida que vai ficar pra cava, eu vou colocar a minha alça aqui pra dentro, certo? E aí, o que sobrar é o que eu vou ter pra frente e pras costas. Então, no caso, eu tenho sobrando aqui 1, 2, 3, 4 e 5 motivos. E aqui, do outro lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Lembrando que eu tenho quantidade par de motivos. Se você tiver passando um a mais, você vai deixar ele para as costas, tá? Não vai interferir em nada. Então, aqui eu tenho 2 para cada alça. Tenho 5 para frente aqui, nesse intervalo, e 5 para as costas. O que sobrou é a minha parte da cava, que são 3 motivos. Ó, 1, 2, 3. Olha aqui do outro lado. 1, 2, 3. Então, a forma mais fácil que você tem para você achar essa divisão aqui para fazer as alças é essa. Você vai pegar essa medida que você tenha, tá? E vai colocar na sua peça. Nessa medida, aqui pro meio, você vai colocar a largura da alça, que você quer que fique a sua peça, o restante vai ser a gola. Do mesmo jeito que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, a sua peça vai ficar perfeita, tá? Então, não precisa se preocupar se você levar isso em consideração. Então, já com toda essa minha divisão, eu cortei aqui o fio, né, para prosseguir o nosso trabalho. E aí, você vai continuar fazendo o mesmo desenho de ponto, tanto de um lado como do outro. Então, é só você prestar bastante atenção aqui nessa parte. Como esse meu motivo, as carreiras intercaladas, é uma quantidade ímpar, então vai ter momentos em que essa minha parte aqui desse ponto vai ficar do avesso e vai ter outra parte que vai ficar do lado direito, não tem problema, tá? Sua peça vai continuar perfeita. Então, aqui, para dar continuidade à minha peça, eu tenho que tomar o cuidado de pegar aqui, ó, eu até coloquei aqui fora do ponto, deixa eu colocar aqui novamente.
Gente, esses marcadores aqui são ótimos, tá? Esses aqui é da Círculo, ele é em forma de um caracol, tá vendo? Então, eu indico pra vocês comprar, porque é muito bom, facilita demais na hora de fazer essas marcações. Então, olha, eu vou prender aqui o meu fio. E vou trabalhar, vou deixar uma parte aqui. Prendi. Vou subir as 3 correntinhas. E aqui você vai continuar o mesmo desenho. Na hora do acabamento, a gente vai fazer aqui uma forma com que ela vai ficar arredondada. Não precisa se preocupar, tá? Aqui, então, eu vou seguir com o meu passo a passo. Nessa parte é onde eu tenho que colocar uma correntinha de espaço, pego a laçada, faço um ponto alto nas 2 correntinhas. Correntinha de espaço, faço um ponto alto nas 2 correntinhas, correntinha de espaço, ponto alto sobre ponto alto, correntinha, ponto alto nas 2 correntinhas, correntinha, ponto alto nas correntinhas, correntinha e ponto alto sobre o ponto alto. Ó. Agora, como eu já trabalhei aqui essa minha primeira carreira, então eu vou tirar esses caracóis, esses marcadores, para não me atrapalhar. Porque eu já tenho a medida exata aqui da minha alça, tá vendo? Vou virar o meu trabalhinho e aqui é o que eu falei pra vocês, olha, já nessa carreira aqui, vai ficar do lado avesso, olha. Eu vou subir. Opa, deixa eu fazer aqui de novo. Ó. Vou subir as 3 correntinhas, pego a laçadinha, pulo o primeiro espacinho, venho no segundo e vou trabalhar. Nessa parte, eu já sei aonde que eu tenho que fazer. Na verdade, a gente nem precisa contar aqui os espaços, porque nós vamos continuar fazendo o mesmo desenho. Então, eu olho aqui onde eu fiz o desenho, ó, e venho aqui no mesmo lugar pra fazer. Então, é muito fácil aqui esse ponto. Ó, fiz os 3 pontos altos, pego a laçada, ponto alto sobre ponto alto. A laçada, venho aqui, repetindo o ponto. Eu não vou detalhar muito, porque nós vamos apenas continuar aqui fazendo o mesmo ponto, sem diminuições, tá? E aí, nós vamos trabalhar a alça da altura desejada. Vai depender, é claro, do tamanho que você esteja fazendo, né? Ó. Tá vendo? Aí, eu viro o trabalhinho e continuo. A única diferença é porque nós vamos trabalhar carreiras indo e voltando. 3 pontos altos, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas e ponto alto. Vira novamente. Vou mostrar aqui só mais um pouquinho. Ó, 3 correntinhas, uma de espaço, ponto alto, correntinha, ponto alto. Só para mostrar para vocês o que eu falei, que vai ter carreiras onde nós vamos trabalhar o ponto e ele vai ficar do lado avesso e outras vai ficar do lado direito, tá? Ó. Tem que tomar o cuidado também de não perder nenhum ponto, tá? Fazer os pontos certinhos para nossa alça ficar perfeita. Ó, e aqui é o que eu falei pra vocês, tá vendo que eu estou do lado direito da minha peça? Essa parte aqui já vai ficar do lado direito, ó, as 3 correntinhas, pego a laçada e venho no segundo espacinho. Então, é só essa diferença aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá bom?
Essa alça eu vou trabalhar ela direto até a parte das costas, tá? Eu não vou fazer costura de união nos ombros. Eu vou trabalhar direto. Vou fazer a costura lá na parte das costas. Ó, tá vendo? Então, aqui essa ficou do lado avesso e essa tá do lado direito, tá? Não precisa se preocupar que não vai ficar feio a tua peça, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, tá? Vou fazer também a outra alça exatamente do mesmo jeito, tá bom? Deixa eu marcar aqui de novo pra mostrar que caiu aqui o meu marcador, ó. Então, eu iniciei aqui nessa parte, vou tomar o cuidado de iniciar também no mesmo lugar, pra minha costura ficar só em uma parte delas. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa outra parte, e aí eu volto mostrando pra vocês a costura e a finalização da nossa regatinha. Bom, já voltei aqui com a nossa blusinha, olha, essa parte aqui eu já fiz, não precisa se preocupar, porque do mesmo jeito que você faz de um lado, você faz do outro, tá bom? Então, olha, eu trabalhei aqui contando também só nessas carreiras onde eu tenho esses 3 pontos altos trançados, tá vendo? Então, eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E finalizei aqui na carreira, onde eu coloco as 2 correntinhas e prendo com ponto baixo, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar. Não vou passar por vocês por centímetros, porque vai depender do material e do ponto que você, do tamanho do seu ponto, tá? Então, aqui, olha, eu vou cortar essa partezinha que tá a mais. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria para poder fazer a costurinha. Essa costurinha, se você já tiver uma forma de fazer, pode seguir com ela, tá? Eu tenho uma maneira fácil e rápida de fazer essa costura e ela fica bem feita. Olha, essa aqui é a parte da frente, tá vendo? Que eu falei pra vocês que não vai ter costura, ó, tá vendo? E aqui atrás é onde eu fiz a costura, olha aqui o jeito que eu fiz a costura, tá vendo? Ficou bem simples a costura, tá? E aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Se você quiser continuar e fazer essa costura dando sequência para esse espaço daqui, tudo bem, também pode ser feito, tá? Mas eu decidi finalizar aqui os dois com a mesma carreira, porque aí eu tenho a mesma quantidade de pontos, tá bom? Por isso que eu decidi fazer aqui dessa forma. Então, você vai tomar o cuidado, tá? Tem aqui a minha marcação de colocar os pontos certinho para não ficar passando nem para um lado e nem para o outro, tá? Esse meu primeiro nozinho, eu sempre faço ele bem feito aqui, dando 2 voltas. Ó, tá vendo? Aí, ele vai ficar bem presinho, certo? Agora, eu venho costurando, deixa eu tirar esse marcador aqui, ó. E agora, eu venho fazendo a costurinha assim, ó. Eu pego a alcinha aqui de cima desse lado e a alcinha de cima do outro lado, tá vendo? Levo pra lá, venho de volta aqui com o meu fio, pego a laçadinha desse lado e pego a laçadinha do outro, ó. E vou dando uma puxadinha de leve pra que fique bem firme a minha costura e depois ela não fique aberta, ó. Vou deixando bem firme, tá vendo? Pego aqui do outro lado, aqui, olha, e vou fazendo pontinho sobre pontinho. Dessa forma, pego de um lado e pego do outro. Olha, já tirei aqui o marcador, tá vendo? E finalizei aqui no último ponto. Aqui também eu gosto de passar 2 voltas. E aí, eu já levo lá pro lado avesso da minha peça, tá?
E eu vou esconder também por uns pontinhos, para que fique bem firme aqui esse meu arremate, tá? Como esse fio que eu estou usando Suzy, ele escorrega um pouquinho, né? Então, eu tô colocando um pinguinho de cola no final de cada arremate. Eu vou deixar aqui para mostrar para vocês quando eu estiver fazendo essa finalização. Então, eu não vou cortar por enquanto, tá? Então, aqui, ó, ficou assim a minha costurinha, tá vendo? Ó, fica bem firme, certo? Aí, agora, nós vamos para a parte do acabamento. Essa parte do acabamento eu já fiz aqui na parte de baixo, tá vendo? Nós vamos fazer ponto baixo, dar um espacinho, colocar 6 pontos altos e prender com um ponto baixo. Pra minha base, eu coloquei um ponto baixo, pulei 3 pontos e no quarto fiz aqui os 6 pontos altos, pulei 3 pontos e no quarto prendi com um ponto baixo, bem básico, tá? Aqui na parte da minha cava, eu também já fiz em uma pra vocês terem ideia aí de como que fica, ó, tá vendo? É claro que vai depender muito do seu ponto, tá bom? Pode ser que no seu trabalho, se você estiver utilizando um fio mais fino, você tenha que fazer mais pontos do que esses e dar um intervalinho menos aqui, no caso aí pulando 2 pontos e fazendo aqui os 6 pontos altos, tá? Aí você vai ver e vai fazer essa divisão conforme a quantidade de pontos que você tenha. Então, não é uma regra você fazer essa divisão da forma que eu estou fazendo. Você vai ver o que fique melhor aí pro acabamento da sua peça. E essa é a hora que eu sempre falo pra vocês de fazerem os ajustes. Se você viu que tá folgado demais, o que você vai fazer? Você vai fazer esse acabamento aqui, fazendo com que a peça feche mais um pouco. Se ela tiver já certinha, você vai fazer o seu ponto do tamanho exato que tá aqui, tá bom? No meu eu não fiz nenhum ajuste, tá? Eu só tomei o cuidado, olha, pra deixar essa parte de acabamento bem redondinha, tá vendo? E aqui eu já vou mostrar pra vocês também. E aí, você tem que tomar cuidado da seguinte forma. Trabalhou um lado aqui da alça, você vai trabalhar o outro exatamente igual. Trabalhou a parte aqui da frente, você vai olhar a parte de trás e vai deixar a mesma quantidade de pontos. Assim, o seu trabalho vai ficar com o acabamento perfeito e não vai ficar com um lado maior ou um lado menor. Você tem que levar sempre em consideração isso que eu estou falando para vocês, para a parte de finalização de peça. Aqui, ó, desse outro lado, eu iniciei aqui a minha confecção por essa parte. Nessa altura aqui, olha, da primeira carreira, tá vendo? Eu trabalhei essa carreira aqui e aqui nessa altura do ponto eu prendi com um ponto baixo. Então, para trabalhar aqui a parte da minha frente, a parte que seria a gola, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Eu vou vir aqui na mesma altura e vou prender com um ponto baixo. Dessa forma, o meu desenho dessa carreira vai ficar igual, tá? E aí, nós vamos prender com um ponto baixo. Quando a gente tá trabalhando com 2 fios, a gente tem um pouquinho mesmo assim de dificuldade quando a gente tá iniciando uma carreira, tá bom? Ó, prendi, tá vendo? Aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, eu fiz o meu ponto alto pra ficar a minha curva aqui bem nesse pontinho de divisão, tá vendo? Então, eu também vou vir aqui nessa parte para poder fazer, e aí vai ficar bem redondinho essa carreira de acabamento. E aí é o que eu falei para vocês, olha, vou colocar aqui 6 pontos altos no mesmo ponto, porque eu já dei o espaço necessário para fazer, depois que eu prendi com um ponto baixo aqui, tá vendo? E aí eu venho, ó, 4... 5 e 6 pontos altos, tá vendo? Aí eu vou olhar aqui a minha distância, olha, a minha distância vai ser aqui nesse ponto alto, então eu prendo com um ponto baixo, tá bom? Vou pegar aqui novamente a laçadinha e vou olhar aqui mais ou menos qual daria a distância, tá bom? Pra fazer toda
a confecção dos 6 pontos altos e não ficar muito apertado e nem muito repuxado. Então, seria aqui nessa parte onde eu também tenho ponto alto, tá? O que que eu faço? Eu pego a minha laçada, venho aqui nele e vou fazer, olha, os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, coloquei 6 pontos altos e aí eu venho aqui e prendo com um ponto baixo. E aí eu vou olhar se não tá repuxada a minha peça. Não ficou repuxado, tá vendo? Então, eu posso fazer, continuar do mesmo jeito aqui, olha. Pega a laçadinha. Se você preferir, você pode pegar aqui também nesse ponto baixo. Vamos pegar no ponto baixo aqui pra ver? Deixa eu desmanchar aqui. Vamos ver aqui como que vai ficar colocando no ponto baixo. Ó, vou pegar a laçada, venho aqui no ponto baixo e coloco os 6 pontos altos. Você pode colocar mais ou menos pontos, tá? Não é uma regra você seguir aqui esses 6 pontos altos. Ó, aí eu venho aqui, ponto baixo no ponto alto, tá vendo? Venho de novo, ó, aqui, e vamos lá, colocar 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Ponto baixo no ponto alto. Agora, nós vamos parar aqui pra olhar como que tá, se não tá ficando embabado. Ó, não tá ficando embabado, tá vendo? Isso aqui é o que eu falei pra vocês, que você vai colocar a quantidade que você achar necessário pra essa parte de acabamento. Tá vendo? Então, vamos continuar aqui colocando dessa forma. Ó, vem aqui no ponto baixo, os 6 pontos altos. Eu vou fazer aqui até a voltinha para que vocês não tenham dúvida. 3, 4, 5, 6. Ó, ponto baixo. Agora, nós já vamos fazer aqui da mesma forma, ó. Tá vendo aqui onde eu tenho o ponto baixo e aqui o ponto já no cantinho? Olha aqui eu com a mesma medida. Então, eu vou pegar direto pra cá e vou colocar, então, os 6 pontos altos no cantinho. Pra que fique bem redondinha aqui essa parte da gola, a parte das alças. 4, 5 e 6. Aí, eu vou olhar aqui, ó. Eu coloquei aqui, tem a primeira carreira, tem a segunda. Então, eu vou olhar aqui, ó, a primeira, olha aqui a segunda. Eu vou vir aqui na altura dela e vou fazer um ponto baixo. E agora, nessa parte da alça, você vai trabalhar da forma que você achar que fique melhor, tá vendo? Aqui, como eu já tenho essa parte pronta, então eu sigo por ela. Eu prendi aqui nessa parte. Então, eu vim fazer aqui, ó, os 6 pontos altos, tá vendo? Aqui é onde eu tenho essa próxima carreira depois dos pontos, aqui dos 3 pontos, que é o desenho do nosso motivo. Então, eu pego aqui a minha laçadinha, olha, eu vou pular aqui eles, tá vendo? Ó, vou pular aqui essa carreira, que é a que eu tenho, ó, tá vendo? E vou vir aqui nessa altura, fazer os meus 6 pontos altos, ó, tá vendo? É isso que eu falo pra vocês, pra ter aí uma finalização perfeita de peça, tá? Muitas vezes vocês me mandam mensagem falando, ah, meu acabamento não ficou legal, ficou uma parte maior que a outra, com pontos a mais. É justamente isso, você saber fazer aqui
esses ajustes e dar o espaçamento direitinho, tá bom? Ó. Aí agora eu vou lá olhar onde eu coloquei. Ó, eu fiz aqui essa parte, pulei essa carreira e aqui na altura que eu fiz os 3 pontos, eu prendi com um ponto baixo. Então, eu venho aqui do mesmo jeito, olha. Tá vendo? É dessa forma que a gente vai fazendo. Ó, prendi aqui nessa parte, tá vendo? Agora, eu prendi aqui, ó, nessa altura de carreira. Então, eu venho do mesmo jeito, ó, tá vendo? E aí, quando eu chegar lá na outra parte, eu também tenho que finalizar do mesmo jeito. Pra ela ficar bem redondinha. 5, 6. Então, eu vou continuar aqui fazendo até a voltinha lá atrás, pra mostrar pra vocês, pra que fique exatamente igual, tá bom? E já volto mostrando. Bom, então eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, olha, sem contar aqui com essa parte onde é a voltinha, aqui na minha alça eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá vendo? Aqui já é o do cantinho novamente. Então, aqui nessa minha outra alça, tanto na parte da cava quanto a parte da gola, eu também tenho que ter a mesma quantidade de pontos, tá? Então, aqui eu estou fazendo a minha gola, tá? Depois eu vou fazer a cava e eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu já estou aqui com o meu ponto baixo na mesma altura, tá vendo? E aí, eu venho aqui, olha, no cantinho e vou colocar os 6 pontos altos. Então, é isso que eu falo pra vocês, tá bom? Eu vou continuar, então, aqui, vou terminar aqui a parte da minha gola, frente e costas, né? E aí, eu volto mostrando pra vocês a parte da cava, que eu ainda não trabalhei. 6. E aqui, ó, eu também vou fazer do mesmo jeito. Eu pulei esse motivo, eu vou vir aqui no ponto alto pra fazer o ponto baixo aqui da curvinha, pra ficar bem retinha. Agora, eu venho trabalhar aqui, ó, no ponto baixo, tá vendo? Pra que fique a mesma largura, tá bom? E aí, então, eu volto com vocês só mostrando como que vai ser na parte da cava, essa finalização, porque aí a nossa regatinha já vai estar finalizada. 3, 6, ponto alto. Aí, ó, tá vendo? Bom, então eu já cheguei no final, já cortei aqui o meu fio, tá vendo? Ficou assim o meu acabamento. E agora eu já estou fazendo aqui a outra parte da alça. Ó, tá vendo? Então, a nossa alça, ela vai ficar bem grossinha, tá? Aqui, então, como eu falei, eu vou mostrar apenas a parte da cava, porque na alça a gente só vai fazer a repetição, tá vendo? Onde eu tenho de um lado, eu vou fazer do outro, pra que fique exatamente igual, tá? Aí, eu já estou aqui chegando no cantinho, eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou trabalhar aqui os 6 pontos altos no pontinho que faz a volta. 2, 3, 4, 5 e 6. Como eu estou com a alça pronta, eu vou olhar aqui como que eu fiz. Olha, eu trabalhei e aí eu pulei esse ponto e fiz o ponto baixo aqui no ponto alto, tá vendo? Então, eu vou vir aqui na minha e também vou fazer da mesma forma, ó. Venho direto aqui pro ponto alto, ponto baixo. Vou olhar lá novamente, ó. Aí, eu trabalhei os 6 pontos altos no ponto baixo, prendi com o ponto baixo aqui na altura do ponto alto e já fui pro cantinho novamente. Então, eu vou vir aqui fazer da mesma forma, ó. Pego a laçadinha, venho no ponto baixo, faço os 6 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6.
ponto baixo aqui no ponto alto e venho aqui pro outro cantinho, ó. No ponto alto, eu vou fazer, então, os 6 últimos pontos altos. Tem que tomar cuidado para deixar bem preso. Opa. Para depois não correr o risco de soltar, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, eu finalizo aqui, ó, no ponto baixo com ponto baixíssimo. Eu vou só cortar o meu fio aqui pra fazer depois, porque como esse fio, ele escorrega um pouquinho, então pode ser que fique repuxado. Ó, pronto, cortei. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó, nossa blusa, ela tá pronta, tá vendo? Ó. E aqui ela fica aqui dessa largura, tá vendo? Como eu falei pra vocês, ela diminui um pouquinho justamente pelo fio que nós estamos usando. Mas aí, ela fica aqui, ó. Opa, bati aqui na câmera. Ela vai ficar bem abertinha assim, ó, demonstrando bem os pontos, tá? Aqui, agora, nós vamos fazer o que eu falei pra vocês, olha. Eu vou colar... Vou usar um pouquinho de cola para esse acabamento. Nós vamos esconder, né, os fiozinhos por uns pontinhos. Ó. O mesmo acabamento que nós sempre usamos. Ó, vamos deixar bem firme. E escondemos aqui. Eu não vou cortar aqui essa parte, porque eu vou fazer aqui colando, né? Então, eu vou só ir escondendo aqui, aí na hora de colar é que eu vou cortar o restante do fio, tá? Pra que fique visível. Por isso que eu não estou cortando. E aí, nós vamos fazer essa parte toda de acabamento agora, ó. Tomando cuidado sempre pra ela ficar na parte do avesso, tá? Sem mostrar no direito da peça. Ó. Vou deixar aqui também sem cortar e vou esconder os outros aqui também e já volto. Bom, aqui eu já escondi então todos. Eu vou utilizar essa cola aqui, universal da Circo. Ela seca em 5 minutos, então é muito boa, tá? E ela deixa realmente bem firme, ó. O que que eu vou fazer? Aí eu venho aqui, olho aqui se não tá repuxado o meu fio, tá vendo? Vou cortar aqui, ó, deixando a pontinha. Vou pegar a cola. E vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. Aqui com a própria ponta da cola, a gente já deixa bem fechadinho aqui essa parte. Vou vir aqui pro próximo, vou fazer do mesmo jeito. Tá bem presinho. Corto, ó. E vou colocar aqui também mais um pinguinho de cola, ó. Tá vendo? E aqui do outro lado também. Olha se tá tudo certinho, não tem nada repuxado.
Corto. E venho com a cola, ó. Só um pinguinho, tá vendo? Nesse outro aqui também. Isso eu fiz em todos, tá bom? Pra garantir que a minha peça vai ficar com o acabamento perfeito, ó. Esse outro. Ó, do mesmo jeitinho. Prontinho. Aqui depois eu vou limpar e vou fechar, tá? E a nossa peça tá finalizada. Eu só vou tomar cuidado pra mostrar aqui pra vocês, porque senão, como tá mole ainda, vai colar aqui as outras partes. Então, ficou assim, ó, a nossa blusinha, tá vendo? A parte de início eu deixei pra cava, pra ficar escondidinha o nosso início, tá vendo? Perdão, pra lateral da blusa, né? Assim ela fica escondida. E aqui é o outro lado. Se você tiver etiqueta, você vai escolher a parte de trás, que é a parte onde tem, né, as finalizações, apesar de que fique bem feito, não fica à mostra. Vai colocar, então, a sua etiqueta aí, né? E a sua peça está finalizada, olha. Então, é essa a aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho de notificações. Todas as minhas redes sociais é Estúdio Artesanal by Patrícia, vai lá, me segue para vocês ficarem por dentro das peças que eu estou confeccionando e também participar lá do meu dia a dia, tá bom? Obrigada pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.